Bom dia, a paz do Senhor, amém? Vamos começar o nosso culto. E eu quero te convidar a ler comigo o último versículo do Salmo 1. Salmo 1. Lá no versículo 6. A versão que eu tenho aqui diz assim: Pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. O Senhor, através do seu sangue, nos justificou e nos purificou e nos lavou. Feliz é aquele que não anda com os perversos. Feliz é aquele que olha para o Senhor e diz: eu quero ser mais justo, Pai, eu quero ser mais santo. Então que nesta manhã você possa clamar ao Senhor para ser mais justo, para ser mais puro, para ser mais santo, para aprender a agir da forma correta e a fazer as coisas certas, tomar as decisões certas, ainda mais no dia de hoje. Mas que possamos ter o nosso direcionamento no altar do Pai, amém? Vamos conversar com Ele? Senhor, que o Senhor possa sondar o nosso coração e ver se há em nós algum caminho mau, Pai. E se houver esse caminho, que o Senhor possa endireitar a cada um deles. Que haja um único caminho direcionado por Ti, para Ti, em direção a Ti. Senhor, que venhamos olhar com olhares de justiça, mas não com a nossa justiça, porque ela é falha, Pai, porque ela é parcial, mas olhar com os Teus olhos de amor, Pai. Que a Sua justiça prevaleça sobre as nossas vidas, não só quando nos convém, mas todas as vezes que nós precisamos, e é a cada segundo, a cada minuto, a cada dia. Que nossa manhã venha estar entregue em Tuas mãos, Pai. Que a Sua justiça venha ser soberana em cada uma das nossas ações e nossas palavras. Então fala conosco, Pai. Conversa conosco. Que possamos conversar contigo, não só nesta manhã, como todos os dias da nossa vida. É o que nós te pedimos, Pai. Amém, amém, amém. Que você possa fazer essa canção, conversar com o Pai em intimidade, porque é tão bom conversar com Ele em intimidade. Aleluia. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem um escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crê. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças pra enxergar além. Eu vou descansar, pois já
confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, minha fé vai me dar forças pra enxergar além, muito além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Sim, eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. De A última resposta, as incomparáveis promessas de habitar com Ele na eternidade. Só Ele que pode fazer. E se Ele fez, Ele vai cumprir. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador,
as maravilhas de teu amor. Ele é teu consolo, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas a cada um de nós, em nossos corações. São, Senhor, as suas promessas são maiores e melhores para nós. Incomparáveis são tuas promessas pra E nessa hora, eu queria te convidar a orar mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. Porque com pandemia ou sem pandemia, são tempos difíceis. Desde quando ele subiu e falou que ia voltar, ele já subiu avisando: no mundo tereis aflições. Então já faz uns 2000 anos aí que a coisa tá séria, que podemos conversar com Ele nessa hora. Ó Jesus, que a sua palavra nessa hora venha nos alcançar, que possamos estar firmados não em promessas terrenas, não em promessas materiais, mas firmados na promessa da eternidade, e caminhar nessa promessa em direção a Ti, Pai, sem olhar para os lados, sem olhar para tempestades, mas firmados em Ti, Pai, colocando o nosso amanhã em Teu altar e crendo que o Senhor tem a resposta, que o Senhor tem a última palavra, que o Senhor é aquele que nos contempla, que o Senhor é aquele que vê a nossa caminhada, o quanto nós somos falhos e ao mesmo tempo o quanto nós somos justos. E o Senhor tem nos endireitado, o Senhor tem nos transformado para suportar tempos difíceis, para crer que o Senhor está acima de todas as coisas, fazendo milagres, Pai, fazendo sinais e maravilhas desde a eternidade até agora. E o Senhor continuará fazendo esses milagres, Pai. Continuará transformando os nossos corações até habitar contigo. Então trabalhe em nossos corações através da sua palavra nesta manhã, Pai. Que seja o teu Espírito a falar nessa manhã, Senhor. O seu Espírito a trabalhar e a nos mostrar mais uma vez quem Tu és. Nós te pedimos isso, te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 7.
Mateus capítulo 7, lá no versículo 24. Mateus 7, 24. Vou ler numa versão mais atualizada, mas acompanhe comigo. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. E ele termina esse pedacinho dizendo: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com o ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. E quando o Wander conversou comigo sobre trazer a mensagem essa semana, eu estava vendo algumas notícias sobre a situação da igreja no retorno dessa pandemia, no retorno desse isolamento todo. E aí a gente vê esses efeitos na TV, conversando com os nossos conhecidos, e a gente vê como sobreviver mudou a vida das pessoas. Mas a pergunta é se essa sobrevivência vai nos mudar até que ponto, até quando? Até tudo normalizar e a gente baixar a guarda de novo? E aí, lembrando sobre os ensinamentos que nós temos ouvido neste lugar, que nós temos cada vez mais meditado, a gente se pergunta o quanto desses ensinamentos a gente tem levado para essas dificuldades, para esse nosso dia a dia. Porque mesmo estando aqui em cima, mesmo ministrando a palavra, ou sentado aí, corre o sério risco da gente negligenciar esses ensinamentos. Então, a gente começa a perceber que é necessário dar atenção ao que Jesus fala e ver que isso tem se tornado tão atual como era naquela época. E essas palavras são verdades que são vividas e gritadas todos os dias e muitas vezes ignoradas todos os dias. E aí eu comecei a meditar nessa palavra e ver que nós passamos por uma peneira tão grande nesses últimos meses, nesse último ano praticamente, né? Porque foi do terceiro mês para cá, e a gente passou por uma peneira tão grande que desperta um alerta. E o alerta é que, assim como a palavra do Senhor diz, o sujo está se sujando mais e o limpo está se limpando cada vez mais. Porque o limpo sabe de onde vem, sabe para quem ele vai, ele sabe os ensinamentos que ele tem que colocar em prática. E o sujo tem usado essas desculpas para se distanciar cada vez mais de Deus. O motivo de nós estarmos aqui todo domingo, que nós estávamos vindo frequentemente domingo, quinta-feira e quarta-feira e tinha leitura bíblica, e a gente faz vários eventos aqui neste lugar, não é só para confortar o seu coração, é porque ele disse para anunciar as boas novas até que ele voltasse. E existe um motivo para anunciarmos as boas novas, é porque os tempos estão difíceis desde quando ele falou, eu vou subir, eu vou para o Pai preparar morada, mas vocês façam o que eu disse, façam o que estão dizendo desde antes de mim, desde que houve luz, estão dizendo, olha, se conserta, olha, construa sua casa na rocha, olha somente para Deus. E aí esse pedacinho de tempo foi para mostrar para a gente
que não tem lugar para mais ou menos, não tem espaço para mais ou menos. E se a gente for lendo a palavra de Deus, quando a gente chega lá no final em Apocalipse, ele fala, o morno te vomitarei, antes você fosse frio. E hoje em dia, o morno tem sido colocado à prova. O nosso morno tem sido colocado à prova. A gente já passou por 2019 com tantas tribulações. E aí, eu acho que Deus olhou e falou assim, peraí, vamos ver se você é mesmo tudo aquilo que você diz. E a gente esquece que Ele não só está no controle, como nós não entraremos no céu de qualquer maneira. A gente esquece que muitos que andaram com Ele passaram por provações e tribulações, e por que nós seríamos diferente? Só porque a gente está ouvindo músicas, só porque a gente ouve palavras que diz que nós somos importantes, você é realmente importante, mas a palavra dele vem primeiro, a promessa dele vem primeiro. E se ele estabeleceu um critério, então ele vai cumprir esse critério. Nós precisamos estar limpos, estar santificados, estar justos. Esse é o critério, viver a palavra dele. E aí ele olha para aquela galera que está ouvindo todo o Sermão do Monte ali, e ele vem terminando o Sermão do Monte com alguns outros ensinamentos, e ele chega nesse ensinamento. E ele diz, aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, é como o sábio que edificou a sua casa na rocha. E a gente percebe que, indiretamente, nós mesmos invalidamos a promessa de Deus em nossas vidas, porque a gente insiste em construir casas na areia. Insiste em construir nossos castelinhos. Você já foi na praia e olhou aquelas crianças brincando? Ou até mesmo aqueles artistas que fazem aquelas esculturas maravilhosas na areia? Já foi no dia seguinte para ver se aquela escultura estava lá? A maré sobe, né? A chuva cai também. E aquilo vai embora, por mais bonito que seja. A gente percebe que por mais bonito que sejam nossos castelos, por mais bonito que esteja o nosso jardim sobre a areia, não passa de um cemitério de boas intenções. Porque muitas vezes eles não são colocados no altar do Pai. A gente vê grandes arquitetos de sonhos, grandes engenheiros de planos, mas onde está Deus em todos eles? Cadê a rocha em todos eles? E aí você já passou aqui embaixo, na praça aqui de baixo, eles colocaram uns brinquedos de madeira para fazer um parquinho para as crianças agora. Quem passa aqui, quem desce cerejeiras aqui, consegue ver. E aí você vê que cai a chuva, que vai passando o tempo, que bate o vento, e os brinquedos estão lá. Porque eles estão firmados em um lugar firme. Dá até saudade de brincar naqueles brinquedos ali, de descer naquele escorregador que a roupa fica toda presa, né, porque a madeira vai gastando. Mas você vê que não é tão momentâneo. Então a gente vê que Jesus, naquela época, ele começou a falar esses exemplos da casa, para as pessoas entenderem em simplicidade o que era praticar a palavra, de fato, e o que era ignorar a palavra. E hoje nós temos esses dois exemplos simples. Você pode fazer o seu parquinho na areia, ele vai desmontar. Você pode construir o seu resort ali na beira do mar, a hora que a maré vir e a areia começar a ficar fofa, tudo aquilo vai começar a desmoronar. Mas o que Jesus fala é para você construir a sua casa sobre a rocha. Porque vai vir a pandemia. Porque vai vir um tumor. Porque vai vir uma falta de ar. Vai vir uma crise de ansiedade. Vai vir o desemprego. E onde você está firmado? Onde está o seu amanhã? Nós muitas vezes levantamos um clamor e falamos, eu vou descansar. Eu já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus e eu estou descansando. Só que aí eu estou descansando desesperado. Eu estou descansando na frente do portão esperando alguém passar para me socorrer. Eu estou descansando no mural das lamentações do Facebook, falando para todo mundo, olha como eu estou desesperado, olha como eu estou triste, abatido.
A gente muitas vezes coloca o nosso socorro em pessoas, em situações que não vão nos levar a lugar nenhum. E aí, para quem não está firmado na palavra do Senhor, tudo que eu falei agora é desanimador. O pouco de ânimo que a pessoa já tinha, ela acabou de ter. E se bobear até se ofende. Mas é interessante que há anos nós vemos as pessoas ofendendo a palavra, ofendendo Jesus. Então a gente tem que começar a entender que a gente tem que se importar com a verdadeira palavra e não com o que eles estão se ofendendo. Deixe eles se ofenderem com a palavra, é a verdade. É melhor que se ofendam com Jesus, porque é eles e Deus, do que eles ofenderem aquilo que nós acreditamos. Há anos passaram ignorando quem Ele é. E agora a gente vê palavras e ministrações dizendo para a gente se importar com aqueles que ignoram literalmente quem Cristo é, em ficar de mimimi, porque a gente vai falar determinadas palavras que vão ofender as pessoas, que eles se ofendam, porque Cristo continua sendo Cristo, a palavra continua sendo a palavra, a rocha continua sendo a rocha. Se eles querem construir a casa deles na areia, é problema deles. Nós iremos construir a nossa casa na rocha, com os ensinamentos que Ele nos ensinou. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós temos essa decisão que nós temos. É por isso que nós sobrevivemos. E se nós continuarmos firmes nele, nós continuaremos crendo que a morte não é o fim. Porque aquele que serve a Cristo sabe que se ele morrer, ele vai para a glória. Ele vai responder às suas ações direto com o Pai. As pessoas temem tanto a Cristo, que quando você fala dele, elas se ofendem. Mas viver a verdadeira palavra, ninguém quer. Que possamos ser diferentes. Que possamos não só encher esses bancos, não só tomar conta desse altar, mas viver a verdadeira palavra no altar dele, se encher da presença dele, estar aqui por ele, para ele. A gente tem que parar de ser importante e ser muito bom naquilo que não importa. A gente vê muita gente que é muito bom naquilo que não importa. Aí a gente vê aquele salmo que diz que se o Senhor não edificar a casa, se Ele não edificar, você pode ser bom, você pode ser top, pode ser o melhor em tudo, mas se não for Deus, então, que nessa manhã a gente comece a ser grato. Grato porque Ele tem falado para você e para mim, edifique a sua casa na rocha. Porque vai vir a tempestade. E se 2021 esse vírus piorar, ou surgir outro vírus, ou surgir outra coisa, e se você for proibido de fazer aquilo que você tem o costume de fazer, que é vir à casa do Senhor, que é louvar ao nome dEle. A gente esquece que quando José foi preso, quando Davi saiu fugido, eles não tinham Wi-Fi para poder acompanhar as mensagens. Eles não tinham WhatsApp para receber uma palavra diária. Eles tinham Deus. Eles tinham a base da Bíblia naquela época, que eram os livros antigos, e eles tinham as experiências com Deus. A gente esquece que na época de Jesus ali, a única coisa que eles tinham eram os livros antigos. A gente tem um Novo Testamento hoje, a gente tem a internet hoje para alcançar a Bíblia. Eles não tinham isso. Se eles não tivessem a palavra em seu coração, quando eles saíam de uma cidade para outra, aquilo ia se perder. Então comece a fazer a sua casa em cima da rocha,
Já não tem mais tempo da gente ficar em cima do muro, porque a gente começou a ver que todo mundo que estava em cima do muro não está afirmado. E muitas vezes nem aqui está. Nós temos que orar por essas pessoas? Sim. A compaixão e o amor de Deus e a misericórdia do Pai nos faz orar por essas pessoas, para que Deus alcance eles, para que eles enxerguem eles. Mas a nossa responsabilidade é individual. Ninguém vai construir a sua casa por você. Se você não colocar Deus nessa obra e não firmar a sua casa na rocha, você não vai segurar ninguém e ninguém vai te segurar, porque a tempestade vai vir. Mas Deus ainda é a nossa rocha. E Ele está nos mostrando que ou é rocha ou é areia. Porque Ele estava lá quando Ele disse: haja luz. Ele estava lá quando José foi preso, quando Davi saiu fugido. Ele estava lá quando Jesus estava sentado com toda aquela galera conversando e ensinando. E Ele ainda está aqui. Ele ainda é a nossa rocha. Ele ainda observa o nosso coração. E a gente precisa se firmar cada vez mais nisso. E aqui, quando chega ao fim, que Jesus acaba de dizer todas essas coisas, a multidão ficou maravilhada com o ensino dele. Porque ele ensinava diferente. Que possamos sair daqui maravilhados com esse ensino, mas não só maravilhados. Maravilhados a ponto de praticar. Porque tem muitos que precisam de nós. E nós mesmos precisamos disso. Ser instrumentos. Ele vai nos alcançar. Ele tem nos alcançado. Então que possamos nos firmar nisso, amém? É sobre isso que o Senhor me incomodou esses dias para conversar esta manhã. Que é muito fácil a gente abrir mão, a gente desistir quando a dificuldade vem. Mas Ele dá valor a que Ele constrói a casa na rocha. Ele ainda te ama. E Ele vai te manter de pé. Então nessa hora, quero te convidar a orar mais uma vez. Chamar os meninos aqui. E nesse momento eu quero te convidar a orar pelo Zezinho, que ainda está hospitalizado. Mas na conversa que nós tivemos agora antes do culto, o Wander falando como que ele está, a gente vê quando a pessoa está firmada na rocha e quando a pessoa está firmada na areia. Porque você pergunta para ele: Zezinho, você está sentindo dor? Você está bem? Estou bem, não estou sentindo dor não. E quem conhece ele já sabe que ele é mais do que um milagre. E ele está lá, firmado na rocha. Então que a gente possa orar para que ele seja liberado logo, para que seja aqui conosco. E se você tem algum projeto, algum sonho, que está na areia, alguma dificuldade que você esteja passando por causa desses projetos e desse castelo que você construiu, conversa com o Senhor agora. E pede para Ele te firmar na rocha. Aleluia. Pai, que nosso coração venha estar firmado em Ti. Não trocando a Sua palavra, Pai, por nada neste mundo. Não baixando a cabeça para novos dizeres. Porque não existe nada novo debaixo do sol. Sua palavra já foi escrita e anunciada, e ela tem que ser anunciada em verdade, Pai. Oh Deus, os nossos planos que estamos colocando na areia, que possamos entregar em Suas mãos e confiar somente em Ti. Não nos permita correr atrás do vento, Pai. Não nos permita esquecer que a rocha é o Senhor, a rocha inabalável. Nos permita ver que
Não importa o que nós façamos, que cantar, orar, que falar da sua palavra, de nada isso vale se o Senhor não estiver conosco, se não estivermos firmados em Ti. Como podemos agradecer a sua maravilhosa bondade sobre a vida do Zezinho, Pai, sobre a vida da família dele. Então que o Senhor possa alcançá-lo naquele lugar, acalmá-lo com a sua doce presença, porque ele sabe que o Senhor é infinito em amor. As ações dele têm gritado isso. Esse é o testemunho que nós precisamos ouvir. Essa é a verdadeira transformação que nós precisamos entender. Então nos ajuda, Pai, a nos firmar em Ti. Firma a nossa família, Pai, firma a nossa casa. Alcança essas pessoas, Deus, que o Teu amor alcance essas pessoas assim como nos alcançou. Que o Senhor possa vir sobre as nossas vidas, sobre essas circunstâncias adversas e trabalhar em nossos corações, nos colocando em Seu altar, Pai. Amém, amém, amém. Aleluia. Traga o seu dízimo e a sua oferta no altar do Senhor. E cante isso, que a palavra dele jamais mudará. Aleluia. Sei que observas o meu coração, por vezes aflito estás. São circunstâncias tão adversas, mas Tu já conheces, Senhor. Por isso entrego tudo em Tuas mãos, confio somente em Ti. O melhor sim eu sei, preparado está. Tua palavra jamais mudarás. Como posso Te agradecer? Sei que cuidas de mim, infinito em amor. Sempre Te bendirei, meu Senhor. Tua palavra jamais mudará. Como posso Te agradecer? Sei que cuidas de mim, infinito em amor. Sempre Te bendirei, meu Senhor. Sei que observas o meu coração, por vezes aflito estás. São circunstâncias tão adversas, mas Tu já conheces, Senhor. Por isso entrego
sempre te bendirei, meu Senhor. Tua palavra jamais mudará. Como posso te agradecer? Sei que cuidas de mim, infinito em amor, sempre te bendirei, meu Senhor. Meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. A paz, bom dia, tudo bem? Só queria dar um recadinho. A semana que vem nós teremos o nosso bazar, tá? Todos estão convidados. A gente ainda está aceitando as doações. Nós vamos fazer o bazar em 2 dias dessa vez. Na sexta-feira, das 4 às 8 e no sábado, das 8 às 4. Nós vamos colocar todas as informações nas mídias sociais, no grupo da igreja, no Facebook, para você lembrar. E nós teremos também as panquecas, somente para delivery. Então, se você quiser sua panqueca, você pode, de repente, ligar. Eu vou deixar o telefonezinho lá nas mídias sociais. Você pode ligar, encomendar sua panqueca, passa aqui, pega, leva para casa e o almoço vai ser abençoado, tá bom? Então, eu vou deixar todas as informações nas mídias. Podem ficar tranquilos. Qualquer pergunta também, estamos aqui. Deus abençoe. Bom domingo. Glória a Deus. Paz do Senhor, queridos. É muito bom nós percebermos que nunca fomos enganados. Percebermos que mesmo nós tendo negligenciado de alguma forma ou afrouxado a nossa vida espiritual de alguma forma, ainda há tempo e possibilidade para nos firmarmos no Senhor. Isso é lindo. Porque quando nós temos o contato com uma palavra como essa, e Deus usou poderosamente o Lucas hoje, usou poderosamente, porque quando a palavra é pregada e interpretada corretamente, ela faz o efeito, ela não volta vazia. Então, para aqueles que estão assistindo pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou nós que estamos presencialmente nesta manhã nesse lugar, esta palavra é poderosa ao ponto de nos firmar, ao ponto de te dar firmeza e estrutura para seguir. E é isso que nós queremos. Que Deus continue te usando poderosamente, Lucas, porque essa palavra é a boa notícia de hoje. Pode ouvir, sair daqui e ouvir muitas notícias ruins, mas você já sai daqui portador da boa notícia, que é aquele que está firmado em Cristo Jesus. Vai vir o vento, vai vir a tempestade, mas ele permanecerá. E glória a Deus por isso. Estou muito feliz, porque creio na condução do Senhor a respeito da nossa vida, da nossa comunidade, do nosso país, do meu papai que está lá internado, e que hoje nós teremos mais notícias sobre o seu estado de saúde, que na verdade a última palavra a respeito dele nunca foi do médico, mas sempre daquele que é o cuidador poderoso e eterno, que é o Senhor Jesus. Então, crendo nisso tudo, eu só tenho a alegria de dizer para nós que estamos diante do Espírito Santo Consolador, transformador, que nos convence dos nossos maus caminhos e nos coloca para um caminho de vida eterna. Então, que a gente possa ter hoje um domingo abençoado. Você que já votou, que Deus te abençoe. Você que ainda vai lá cumprir o seu compromisso civil, que você faça isso, e que a glória do Senhor e a graça do Senhor nos conduza nesses dias. Vamos ficar de pé para a gente orar, você que pode. Pedir para você
se lembrar de virar a sua cadeira na hora de para nós higienizarmos para a próxima turma. Lembrá-lo de que no domingo que vem, primeiro domingo é dia de ceia. Então, nas duas reuniões, tanto na das 9 quanto na das 10 horas, 10h30, né? Teremos a ceia do Senhor ministrada para a glória dele. Então, que a graça do Senhor permaneça. Vamos orar, vamos agradecer. Senhor, muito obrigado por essa palavra poderosa, por esse momento de louvor e adoração, que realmente podemos sentir a Tua presença porque Tu habitas no meio dos louvores, ó Pai, então nós sentimos a Tua presença. Leva-nos agora para um domingo de paz, de bênção. Nós somos gratos por toda a Tua condução na vida de cada querido aqui, Senhor. Abençoa a saúde de cada um aqui, a família de cada um aqui. A Tua proteção é a que está nos mantendo firme e próximo, Senhor amado, está o Senhor de nós. Que nós possamos ter um domingo abençoado, uma semana de vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Vamos orar a oração que ensina a orar, que é o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco agora, até que Ele venha. Vá em paz, Deus te abençoe, um bom domingo, até domingo que vem, se Deus quiser.